Um pai autoritário, maníaco e canibal, que acaba devorando os seus próprios filhos. Sua esposa, desesperada ao ver essa situação horrível, trama uma forma de se livrar dela. Eu não tô falando de nenhum filme de terror, e essa história foi escrita há muito tempo. Com certeza essa sinopse poderia inspirar muitos filmes por aí. Fica aqui comigo que eu vou te contar essa história macabra, mas que é a origem dos deuses gregos mais famosos, os deuses do Olimpo. Olá, seres pensantes, eu sou o Álvaro Calil do canal Velho Pensamento. Vou pedir para vocês se inscreverem, eu tô com a meta de 1000 inscritos para que eu possa monetizar esse canal, ou seja, começar a ganhar um cascalho, né, com essa parada toda. Vou pedir por favor a colaboração de vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo para quem gosta desse tipo de assunto. Eu tô fazendo também uns shorts bem legaisinhos assim, também é mais fácil de compartilhar. Deixa seu feedback que eu vou agradecer muito. Chega de chorumelas e let's bora pro vídeo. Vamos começar pensando em uma história onde o novo e o velho se confrontam. Esse tema é bem recorrente na mitologia grega, o que a gente pôde ver no vídeo anterior sobre a origem da mitologia grega. Eu vou deixar aqui o cardzinho em cima para que vocês possam ver o prelúdio dessa história que eu vou contar agora. O cenário atual é Cronos, depois do seu pai Urano, com a ajuda de sua mãe Gaia. Ao depor seu pai, Cronos ficou com esse posto de imperador, de rei do universo, e começa a ter filhos com sua irmã Rhea. Só que ele acabou fazendo a mesma coisa que seu pai. Começou um reinado de tirania e de paranoia. Ele começou a devorar os próprios filhos com medo que os filhos acabassem sucedendo ele nessa linha hierárquica. Eu acho que ele deve ter pensado, se eu acabei fazendo isso com meu pai, alguém pode fazer comigo. Ou seja, é meio que o castigo vem a cavalo. Acho que ele bateu assim o karma nele. Então ele começou a comer, começou a merendar ali toda a criança que nascia da sua esposa Rhea. A deusa Hestia foi a primeira filha deles que não chegou nem a ver a mãe. Já nasceu e ele já acabou comendo. Depois veio Deméter e Hera. E os filhos homens em seguida também não teve a mínima chance. Hades e Poseidon acabaram tendo o mesmo destino. Só que é bom lembrar que os deuses, por serem seres divinos, eles ficam lá dentro da barriga de Cronos ilesos fisicamente, né? Só apesar que estão lá no meio do estômago. Imagina se tá dentro do estômago lá em choque. Eles estavam lá, mas estava crescendo. Aí a Rhea, que é a mãe de Zeus e de todos esses deuses, ela falou, eu tô grávida de novo, vai acontecer a mesma coisa aqui com esse filho, que era Zeus, que tava na barriga dela. Então ela resolve ir e procurar Gaia, que é a mãe dela, né, a avó de Zeus. E a Gaia tem uma ideia, fala assim, quando o filho nascer, você pega e esconde ele, e a gente coloca uma pedra no lugar, coloca um pano em volta dessa pedra, e ele nessa fome aí pra eliminar os concorrentes dele, ele vai acabar comendo a pedra e não vai nem perceber. Aí a Rhea topa, e quando ela vai ter o filho, acontece justamente do jeito que Gaia planejou. Nasceu o filho, ela já escondeu Zeus, colocou a pedra lá enfaixada, Cronos comeu e seguiu sua vida tranquilão. Depois disso, a Gaia pegou os Zeus, levou para a ilha de Creta, que é uma ilha que existe realmente na Grécia. O legal da mitologia grega é isso, que o cenário são lugares que existem realmente na Grécia. Essa é uma coisa interessante de saber. Então leva Zeus para Creta e aí ele começa a ser criado por uma ninfa, Adamantia, e ele fica sob cuidados de uma tribo de guerreiros, criaturas guerreiras, que são chamadas de curetes. Zeus é alimentado pela cabra dessa ninfa. Toda vez que ele ia chorar, porque ele era um neném, essa tribo de guerreiros começava a fazer mó arruaça, fazia um barulho, batuque, para que Cronos não conseguisse escutar esse choro. Cronos depois acho que acabou dando uma indigestão nele, porque comeu uma pedra, né? E ele acabou percebendo que a Rhea, né, tinha enganado ele. Então começou a procurar os Zeus que nem um doido, mas não achou. Conforme Zeus foi crescendo, ele sentiu a vontade de vingar os seus irmãos, de salvar os seus irmãos. Aquela situação tem que ser resolvida. Essa sucessão do antigo pelo novo tem que acontecer. Ele se aproxima de Metis, que é uma oceânide, filha de 2 titãs, para que ela ajude ele a bolar um plano para que ele consiga se vingar de Cronos. Ela acaba fazendo uma poção, um líquido, que vai fazer o Cronos gorfar, vai vomitar, né, os filhos dele, os irmãos de Zeus. Ela ainda até fala assim, tem até essa passagem, né, que ela fala, coloca um melzinho para dar uma disfarçada no gosto. Então ela já estava ensinando ali como que envenena alguém. Quando o Zeus chegou para contar para a mãe dele, a Rhea, sobre o plano, ela ficou, pô, você é ligeiro, hein? Só que eu ainda vou te dar um apoio. Eu vou colocar você como um garçom para servir os titãs ali e a corte do Cronos. Acabou conseguindo infiltrar Zeus lá dentro da corte dos titãs. Ele serviu Cronos. Quando ele toma isso, já foi tipo aquele shot de tequila que desce de quadradão, tá ligado? Ele foi, bebeu
e já gorfou. Aí ele começou primeiro pela pedra e depois foi indo os irmãos, o Hades, o Poseidon, e as irmãs dele era a Deméter e a Hestia. Com os seus irmãos livres, Zeus então agora tem forças para enfrentar o Cronos. Então começa uma guerra, que é chamado a Titanomaquia. Eu já falei umas 20 vezes aqui esse nome. Titanomaquia. Aí começa a guerra. Começa a destruir tudo, porque são criaturas muito poderosas, né? Tanto Zeus e os olimpianos, os futuros olimpianos, quanto os titãs e Cronos. Como tava meio que um impasse, esse 0-0, Gaia, que é a avó de Zeus, ela sugere que Zeus busque reforços. E precisa de um reforço do mesmo nível de força de Cronos. Ela lembra dos gigantes temíveis, que eram os Hecatônquiros e os Cíclopes, que eles foram todos presos lá no Tártaro, quando o pai de Cronos, que é Urano, ele tomava conta do universo. Zeus consegue libertar os Cíclopes e os Hecatônquiros e consegue ter mais munição e força para enfrentar os titãs, porque os Cíclopes são capazes de produzir as armas mais famosas que Zeus vai ser sempre representado em qualquer gravura ou história, que é o raio, o relâmpago e o trovão. Armado com essa nova arma mágica, Zeus consegue, junto com seus irmãos, derrotar os titãs, prende todo mundo lá no Tártaro, a maioria, na verdade, outros têm até outros castigos que a gente pode abordar em outros vídeos, e agora o universo é dele, ele depôs essa antiga ordem. A divisão do mundo vai ser feita entre Zeus, Hades e Poseidon. Tiraram na sorte para ver quem ficava com o quê. Eles tiram lá no palitinho, Zeus acaba ficando com o céu, não sei se foi marmelada, né, aquela cartinha marcada, né, mas ele acaba ficando com o céu. Poseidon ficou com os mares e Hades fica com o submundo. Ele não ficou muito contente não, mas é um reino fundamental para que exista a ordem natural das coisas. Inclusive, o submundo vai ter o nome dele, Hades. Eles já começaram aí com o pé esquerdo, né, que nem colocaram as irmãs aí no bolo. Tem a Hestia, a Deméter, a Hera, mas é que a gente tem que lembrar que a mitologia grega foi escrita por homens, então é o pensamento machista da situação, na maioria das histórias. A deusa Hestia governava com a vida doméstica do povo, a deusa Deméter era a deusa das estações e das colheitas, e a Hera era a deusa das mulheres e do casamento, que futuramente vai se tornar a esposa de Zeus. Se a gente for analisar de uma forma um pouco mais sociológica ou até teológica, essa história acaba transparecendo um sentimento de união de culturas ou união de religiões. Por exemplo, Cronos e os titãs eram uma antiga ordem de deuses, como se já existisse uma religião antes dessa nova que estava por vir, que seria Zeus e os olimpianos. Então, nessa mescla de culturas, se você for pensar no mundo real, pode ter sido subjugado essa sociedade que acreditava nesses deuses antigos, não digo subjugado, mas associados, porque esses deuses, por mais que foram depostos, eles ainda faziam parte da mitologia, como se antigamente o pessoal só acreditasse nos titãs, chegou essa nova crença, ou foi se mudando essa crença até chegar no que a mitologia grega chegou, e ao vincular essas duas, acabou se originando essa história de guerra, do antigo contra o novo, com o novo se sobressaindo. O que a gente pode analisar sempre é que sempre essa história mitológica, o que a gente vê no mito, a gente não pode ver com a cabeça fechada, como se fosse apenas um conto de fadas. É um reflexo do que era a época, de como as pessoas pensavam naquela época, obviamente em metáforas, não em uma coisa literal. Se ele fala que Zeus enfrentou Cronos, que era deus titã, pode ser interpretar como ideias, religiões que entram em conflito. A partir daqui, vai começar uma nova história na mitologia grega. Na verdade, começa por aqui, né? Antes eram os deuses primordiais. Zeus, Hades, Poseidon e Hera vão ser personagens principais em várias crônicas mitológicas. E a partir daqui, a gente não precisa seguir nenhuma cronologia. Pode até ter uma cronologia, mas a gente tem a liberdade de contá-las, não precisa ser em ordem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir, por favor, que vocês se inscrevam no canal, dá aquela curtidinha, segue a página no Instagram, @velhopensamento, e te vejo no próximo vídeo. Valeu mesmo, tchau, tchau!